a necessidade de crescimento por necessidade de aumento de produtividade, entendeu? Eu acho que esse é o X da questão na China, cada vez mais, né? Então, Elias, trabalho cada vez menos com crescimento econômico, vamos dizer assim, e mais com produtividade do trabalho, entendeu? Ou seja, existe uma necessidade de maior produtividade do trabalho e não de mais crescimento econômico, vamos dizer assim, tá? Então, isso, por exemplo, eu desloco completamente esse jogo de soma zero de investimento e consumo. Essa armadilha que nos é colocada, que, olha, a China agora vai crescer baseada no consumo, a China era baseada no investimento. Pessoal, não é jogo de soma zero. Eu acho que a grande pauta é a produtividade do trabalho, é Marx, entendeu? Não é Keynes, sabe, na minha visão, né? É Marx, ou seja, a produtividade, né? Ou seja, o que demonstra superioridade no sistema de modo de produção em relação ao outro é o nível de produtividade do trabalho, né? Então, acho que eu trabalho com essa questão da necessidade de elevar a produtividade, porque senão ela cai, ou seja, se o socialismo não for superior ao capitalismo nesse aspecto, ele não ganha guerra. Essa que é a verdade, né? A segunda questão que você coloca é evidente que, e é uma pergunta que é interessantíssima, pelo seguinte: a China vive num mundo capitalista, e viver é perigoso. E é por isso que eu acredito que a Simone ela deve concordar comigo, que a gente, às vezes, tem que sair um pouco do campo da academia para o campo da política para pensar determinadas coisas, né? Determinados fenômenos, né? Sabe? Então, por exemplo, essa questão da necessidade humana. Pessoal, eu acho que nenhum país do mundo, aliás, antes de mais nada, pessoal, a China é cheia de contradições, eu assumo todas elas, tá? Então, antes de falar que eu sou entusiasta, um propagandista, não, pessoal. Quem for ler meu livro vai ver um monte de problema ali que eu coloco. Aliás, a contradição é o motor do processo, né? Então, para mim, é algo que está anexo ao meu pensamento, a contradição. É parte do meu léxico de pensar, não é? Um país que acaba com a pobreza extrema, com 5% da população mundial, 20% da população mundial, 5% das terras agricultáveis, não é? E com aquela geografia complicadíssima e sem programas de transferência de renda, pessoal, isso envolve um grau de ciência que não é pequeno. Entendeu, Simone? Isso envolve um grau de... Primeiro, que foi o maior feito da história da humanidade, esse. Eu coloco esse maior feito da história humana, que aqui no Ocidente ninguém fala e tal, mas... porque é bem classe média acadêmica, né? Ou seja, os outros passam fome, né? Então, aquilo ali não... Eu acho que é um feito que deve ser comemorado por todos nós, como foi a chegada do homem à Lua. Mas aqui ninguém fala nisso, passa por cima disso. Aliás, é um niilismo. A gente ouve as pessoas falarem, não está acontecendo nada na China. É um niilismo, ou seja, isso é o quê? Isso é negar o movimento, pessoal. É negar a filosofia. Quando você fala que não está acontecendo nada em um lugar, entendeu? É você negar o movimento. Isso é ceticismo, é niilismo, não é ciência. Ou seja, existem muitas coisas acontecendo na China. Então, eu acredito que, quando eu olho para o Marx, eu não sei se estou errado também, o Marx ele trabalha com dois níveis assim no capital: o setor produtivo e improdutivo da economia. O setor produtivo é aquele que gera valor, e improdutivo é aquele que está relacionado às necessidades espirituais da população. E a China construiu um grande setor produtivo na economia, né? E o Marx, na crítica ao programa de Gotha, eu não gosto de recitar versículo e capítulo, mas o Marx a gente às vezes é obrigado a fazer isso. O Marx fala, olha, os fundos de consumo, esses fundos de consumo serão alimentados pelo valor gerado no setor produtivo da economia. As pessoas falam em estado de bem-estar social, sério, nunca leram Marx, cara. Não é o teu caso, não. Sabe? Não tem como ter estado de bem-estar social sem você ter um grande setor produtivo da economia. E o que está acontecendo na China hoje é justamente, a meu ver, a pandemia mostra isso, os dados mostram isso, essa transferência já está acontecendo, sério. Entendeu? Não existe um estado de bem-estar social como no Ocidente. Aliás, eu vou fazer aqui uma provocação fraternal ao meu mestre Célio, porque eu leio o Célio quando estava na graduação, eu já li as coisas do Célio, né? Se nós pegarmos o que a China avançou socialmente em 72 anos, nenhum país do mundo avançou tanto. E a gente insiste aqui no Brasil em falar, as marxistas, né, que eles não têm estado de bem-estar social, que eles são isso, que eles são aquilo. Pessoal, em que mundo a gente vive? Né? Ou seja, não é o caso do Célio, não, viu, Célio? Mas eu estou falando o seguinte, ou seja, pega o que a China avançou em 72 anos socialmente, ou seja, era um país com 92% de analfabetos, né?
A expectativa de vida era de 35 anos em 49. Aí chega hoje, ele não é suficiente acabar com a pobreza, as pessoas ainda falam, pô, eles não têm estado de bem-estar social. Eu acho que eles estão construindo, eu acho isso, não tenho certeza, os dados demonstram isso. Aliás, a resposta a isso vai vir pós-reunião do Partido Comunista, aliás, Congresso, que é a taxação das grandes fortunas de propriedade, já está na pauta isso, né? Depois do Congresso do Partido Comunista, já está na imprensa isso daí. A primeira coisa que o Xi Jinping vai atacar, e isso envolve, Célio, a onda de inovações institucionais que está acontecendo na China hoje. Tá? Não é mais uma recolocação do setor privado e do Estado na economia que foi manobrando as contradições ao longo de 40 anos. Hoje, esse ciclo de inovações institucionais não busca isso, porque os problemas para que a sociedade chinesa demanda resposta, demanda outras soluções. Uma delas você já colocou. O que está acontecendo na China hoje, e eu provo isso nas minhas pesquisas, que eu ainda não publiquei ainda, mas eu provo isso, é que a China está fazendo um novo ciclo, onde está se rearranjando os esquemas de propriedade, pessoal. Olha a Evergrande é apenas uma expressão disso. A China hoje, Simone, está a passos largos de rearranjar completamente seus esquemas de propriedade. Isso é revolucionário. Ou seja, eles estão caminhando... Não é estatização, não, pessoal. É o que eu chamo aqui, de forma mais filosófica, novas formas históricas de propriedade que não está em manual nenhum. É por isso que eu sou contra manual cada vez mais, pessoal. É por isso que eu abandonei as teorias heterodoxas, Simone. Sabe? Porque não me explica, elas não me dão explicação para essas coisas. Entendeu? Ou seja, existem novas formas históricas de propriedade surgindo na China, ou seja, o setor privado da economia chinesa hoje, 25% das suas ações são do Estado, antes era 5%, está avançando o Estado sobre o setor privado, e nem avançar por uma questões ideológicas, por questões práticas, ou seja, o setor privado, na medida em que ele é incapaz de entregar para a sociedade aquilo que a sociedade demanda, ele tem que ser trocado por uma forma superior de propriedade. Então, na medida que a Evergrande e as imobiliárias, elas construíram 70 milhões de apartamentos, isso não é pouca coisa, não é? Só que elas deixaram de cumprir papel, e vai ter que ser substituído por outra forma de propriedade, que é o que está acontecendo hoje na China. Eu acho que essa nova onda de institucionais, eu convido alguém a fazer um doutorado comigo sobre isso, porque isso é o que está acontecendo na China hoje, nós não estamos observando isso.